Olá, gente querida! Hoje é domingo, o dia do Senhor. Estamos reunidos em torno da Santa Palavra de Deus, certamente em alguma ocasião do dia também em torno da Santa Eucaristia, mesmo que seja de forma virtual, pela internet. Depois você procure também a sua paróquia para receber o Santíssimo Corpo do Senhor Jesus. Aqui na nossa diocese, os fiéis participam da missa pela internet e depois procuram a igreja sozinhos, separadamente, para receber o Santíssimo Sacramento. Mas o domingo é dia de ressurreição, é dia de festa, é dia da palavra, é dia de nos aproximarmos mais ainda de Jesus que nos fala. E o texto deste domingo, 11º domingo do tempo comum, também hoje é dia 13 de junho, festa de Santo Antônio, que é o patrono da nossa Catedral Diocesana, é também patrono da paróquia de Lagedo, paróquia de Santo Antônio em Lagedo. Nossas felicitações a estas duas paróquias pela festa do seu querido patrono. O texto do Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Santo Evangelho desse domingo, parte desse famoso capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Aí está exatamente o discurso em parábolas. O texto de hoje tem muito contato com o texto da primeira leitura. A famosa imagem de um galho retirado da copa do cedro, provavelmente do Líbano, e que foi plantado sobre um alto monte em Israel. Esse transplante, essa nova planta, criou folhagem, deu frutos, se tornou um cedro majestoso, de modo que os pássaros, que as aves do céu se abrigaram nos seus galhos e até fizeram ninhos. E o profeta Ezequiel conclui dizendo que Deus abaixa a árvore alta e eleva a árvore baixa. Veja quantos pontos de contatos temos com as parábolas do Evangelho de hoje. Daqui a pouco voltaremos a este ponto. Mas vamos por partes. Primeiro, estas duas parábolas que Jesus conta, a semente que germina e cresce sozinha e o grão de mostarda, faz parte de um grupo de parábolas que estão no capítulo 4. São 5 parábolas: a parábola do semeador, da lâmpada, da medida, da semente que germina sozinha
e do grão de mostarda. Obviamente, como vocês podem perceber, a imagem principal é a imagem da semente. O ambiente é uma casa, é uma família da roça. E as parábolas provêm, lá no Antigo Testamento tem um gênero literário chamado machal. Machal é um gênero bastante amplo, pode indicar parábola, pode indicar provérbio, pode indicar enigma, pode indicar comparação. Isto é um gênero literário que provém desse ambiente da sabedoria, do ambiente sapiencial de Israel. Outro elemento importante é que no Evangelho de Marcos, se vocês lerem o capítulo 4 inteiro, vão perceber que o tempo todo há uma tensão entre a revelação do reino de Deus e o ocultamento do reino de Deus. Tudo vai depender da atitude com a qual alguém acolhe a palavra. Jesus, inclusive, citando textos do profeta Isaías, ele diz: vocês têm ouvidos e não ouvem, vocês têm olhos e não querem enxergar, e assim não compreendem, e assim não se convertem, porque a palavra não pode penetrar, porque a pessoa não aceita. Então a parábola, por um lado, ela revela algo do reino de Deus, por outro lado, a parábola oculta algo do reino de Deus. Depende muito da atitude do ouvinte. Terceira coisa fundamental nas parábolas que Jesus conta. Nestas parábolas tiradas do ambiente da roça, há uma tríade. 3 elementos são muito importantes: o semeador, a semente e a qualidade do terreno. Como poderemos ver daqui a pouco nas 2 parábolas que Jesus conta, a parábola da semente que germina sozinha e a parábola do grão de mostarda, aqui a força está sobretudo na fecundidade, na generosidade da semente. A força vital que a semente carrega em si. E a semente é a palavra de Deus. Na primeira parábola que Jesus conta hoje, ele diz que o reino de Deus cresce no escondido, cresce no oculto. A semente foi semeada na terra. O semeador vai embora. Não depende da sua capacidade técnica, não depende da sua habilidade, não depende da sua inteligência, não depende dos seus esquemas, não depende do seu planejamento, não depende do seu cuidado pressuroso, nada. A semente germina sozinha, cresce sozinha e produz frutos sozinha. O reino de Deus vai crescendo no escondido, no oculto. Eu me lembrei muito daquele provérbio africano que é muito interessante, tanto nesta parábola quanto na próxima, a parábola do grão de mostarda. O elemento fundamental é essa oposição entre o pequeno que se torna grande. A semente é pequenininha, é a menor de todas as sementes da face da terra, mas quando é semeada, ela se torna uma planta que é a maior de todas as hortaliças. Inclusive, como lá na história do profeta Ezequiel, os pássaros vêm se abrigar em seus galhos. Os pássaros são símbolo dos povos da terra, de todas as pessoas que se aproximam para ouvir, para acolher a palavra de Deus. Veja bem que coisa bonita. A semente que germina e cresce no escondido. A semente pequenina que se torna grande. Eu me lembrei então, como dizia, daquele provérbio africano que agora digo para vocês e é tão bonito. Gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes, consegue mudanças extraordinárias. Gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes, consegue mudanças extraordinárias.
Basta que a gente olhe para a história de nossas comunidades eclesiais missionárias. Com poucos recursos, pessoas praticamente analfabetas, com poucos recursos materiais, com poucos recursos humanos, com gente muito simples, mas com um trabalho miúdo, cotidiano, de fidelidade, mantendo essa relação profunda com o Deus da vida, sonhando com essa utopia do reino, as coisas vão mudando de modo extraordinário. É um poço de água potável que se consegue, é uma escola para a alfabetização de adultos, é um projeto pequenino de horta comunitária, de criação de cabras e ovinos, é a escola da fé, o círculo bíblico, o grupo de evangelização, o grupo de reflexão da palavra de Deus, unindo-a sempre com a vida concreta e cotidiana da comunidade. E quantas coisas vão mudando no seio dessa comunidade quando isso acontece. De fato, de modo muito simples, e aos simples, aos pobres, aqueles que são despretensiosos, a estes, os pequeninos do reino de Deus, os simples do reino de Deus, a estes vai sendo revelado o mistério do reino. Enquanto aos sabidos, ou ao menos pretensamente sabidos, inteligentes, capazes, a estes o mistério do reino de Deus é oculto, está escondido, porque eles têm uma capa tão grossa, tão profunda, e sem retirar a capa que nos cobre, é impossível que a graça de Deus penetre em nossa vida. Daquele galho do cedro precioso do Líbano, que foi plantado no monte alto de Israel, daí nasce uma planta bela e frondosa. É a árvore do reino. É essa planta nova que nasce da semente da palavra. O reino de Deus é pequenino, mas é fecundo, é generoso, é atuante e vai gerando mudanças de dentro para fora, inclusive em nós, quando nós abrimos a mente, o coração, a vida para acolher a novidade desse mistério do reino. Um abraço a você. Permita que a semente pequenina do reino de Deus, a semente pequenina da palavra, penetre em nós e provoque mudanças grandiosas. Eu vou repetir até o provérbio africano. Gente simples, fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes, consegue mudanças extraordinárias. Sejamos gente simples, para acolher a grande novidade do reino, na força da palavra que germina em nós e em nossas comunidades eclesiais. Um abraço a você, um bom domingo. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.